Uma das maiores empresas de consultorias e auditorias independentes do mundo realizou uma pesquisa com lideranças empresariais para analisar as projeções do setor industrial. Joinville tem uma grande participação, o estado catarinense também. Essa apresentação dos números foi feita num evento da Fiesc pelo sócio e líder de mercados e clientes da PwC, o Marcelo Tioff. E o Marcelo está ao vivo conosco, de forma remota, para conversar sobre esses e outros temas. Marcelo, bom dia. Primeiro é um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Excelente semana. Bom dia, prazer é o meu. Gostaria de dar um bom dia para os seus ouvintes também dessa cidade maravilhosa que é Joinville. Marcelo, como é que o empresário hoje está avaliando as perspectivas do futuro? Há um otimismo quanto à adaptação a essa chamada nova indústria? Como é que está? Olha, nós fazemos essa pesquisa global com CEOs há 27 anos e divulgamos os resultados no Fórum Econômico Mundial em Davos. No ano passado, a gente via um pessimismo extremo nesses CEOs. Em toda essa série histórica, nós nunca tínhamos visto tanto pessimismo. Esse ano, a coisa melhorou um pouco, há um pouco mais de otimismo, ainda que a grande maioria dos CEOs globais não acreditam numa aceleração econômica mundial. Mais do que dobrou o número de CEOs que acreditam que haverá um crescimento macroeconômico mundial. Então, a gente pode dizer que o ano passado era um ano em que o curto prazo era muito, muito problemático, havia muita preocupação com os riscos macroeconômicos, os riscos da inflação, dos efeitos inflacionários. Esse ano, parece que a coisa equilibrou um pouco, sabe? Os riscos cibernéticos, os conflitos geopolíticos e mudanças climáticas, por exemplo, tiveram um peso muito parecido com os riscos macroeconômicos e de inflação, o que dá para dizer que o curto prazo ainda continua sendo complexo, exige algum cuidado, mas esses CEOs começam mais a olhar um pouco para o futuro. E este olhar com mais cuidado, como o senhor bem detalhou, tem alguma relação com o ano, de fato de ser um ano eleitoral, ou isso não pontua na pesquisa, hein, Marcelo? Então, o ano passado, como eu disse, ele estava mais complexo esse curto prazo. Esse ano, esses CEOs começam a olhar um pouco mais para o longo prazo. Há uma preocupação de curto prazo, mas você tem um ponto importante. O mundo passará por eleições. Nunca se teve tantas eleições no planeta, então há uma perspectiva de grandes mudanças, né? Então, nos parece que esse curto prazo ainda exige um pouco de cuidado por conta de transformações que ainda precisam ser testadas, ainda existe uma certa dúvida para quais caminhos essas economias irão. Agora, o mais importante que nós entendemos nessa pesquisa é claramente o foco que esses CEOs estão dando para o longo prazo. Nessa pesquisa, desde o ano passado, a gente já vem observando que muitos dos CEOs estão muito preocupados com o futuro das suas companhias. E esse ano nós tivemos no mundo 45% dos CEOs dizendo que não acreditam que suas empresas serão viáveis em 10 anos se elas continuarem no rumo atual, ou seja, se elas não se transformarem, não repensarem os seus modelos de negócio. Marcelo, a pesquisa também mostrou que uma grande quantidade das empresas não tomou iniciativa, que faz com que a força do trabalho, por exemplo, se reinvente essas mudanças globais e também climáticas. O que isso representa na prática? Na prática, e voltando um pouco para os pontos que levam a esses CEOs se preocuparem com o futuro, quais são os principais forças, as principais tendências que impactam essa visão mais complexa de longo prazo? Mudanças tecnológicas, as preferências do consumidor, ações da concorrência. Na semana passada vocês estavam falando sobre empreendedorismo e vocês tocaram nesse ponto, da mudança da preferência do consumidor e ações da concorrência. Achei que era bem em linha com a nossa pesquisa, mas mudanças climáticas também têm afetado e vai afetar na cabeça desses CEOs muito esses negócios, fazendo com que eles realmente tenham que reinventar os seus negócios e pensar muito diferente do que tem pensado no passado. Com relação às mudanças climáticas, muito do esforço tem sido focar em transição energética, e realmente
focar em reduzir o consumo de energia das empresas, dos processos, né? Também tem sido foco nessas mudanças, no risco de mudanças climáticas, buscar produzir produtos e serviços que tenham mais baixo impacto ambiental ou produtos e serviços que ajudam as empresas a enfrentar o impacto ambiental, por exemplo, o que se chama de resiliência ambiental, né? De risco climático, resiliência ao risco climático. Mas, de fato, tem uma tendência ali que a gente conseguiu identificar, que a grande maioria das empresas não iniciou ou simplesmente não pretende requalificar sua força de trabalho com relação a esses riscos climáticos. De fato, a gente vê muitas empresas pensando na requalificação da força de trabalho em relação às mudanças tecnológicas, às novas tecnologias que chegam, como essas tecnologias impactam o trabalho do dia a dia, mas com relação ao quesito de riscos climáticos, de fato, apenas 1/3 das empresas já iniciou algum processo de requalificação de sua mão de obra, o que é extremamente importante, né? Porque para enfrentar os riscos climáticos, não basta você ter um departamento de sustentabilidade. Esse tema de sustentabilidade e de enfrentamento a riscos ambientais tem que permear toda a organização, tem que ser tratado de forma estratégica, mas também tem que ter ali a sua execução em todos os seus processos. E nós precisamos ter profissionais que, ao executar suas tarefas, tenham a habilidade de lidar com novas tecnologias que enfrentam os riscos climáticos ou tenham essa consciência para propor novas soluções. Continuar nesse gancho que você bem trouxe aí sobre a questão de novas tecnologias, como é que a inteligência artificial generativa vai impactar os negócios, hein, Marcelo? De fato, 2 temas foram muito discutidos discutidos no Fórum Econômico Mundial. São 2 temas que aparecem muito fortemente nessa pesquisa e que são os riscos climáticos e as mudanças tecnológicas. De fato, número 1 da lista para a preocupação desses CEOs, para gerar essa preocupação, são essas transformações de novas tecnologias. São várias tecnologias que já vêm atuando, já vêm impactando os negócios, como, por exemplo, computação em cloud, como, por exemplo, 5G, que a gente já vê mais no nosso dia a dia, mas a inteligência artificial generativa tem esse potencial de realmente transformar significativamente as empresas. Por quê? Porque ela pode ser uma ferramenta de transformação muito importante de modos de negócio, modelos de negócio. Então, a gente tem enxergado uma expectativa muito grande, por exemplo, de CEOs que, além de entenderem que a inteligência artificial generativa pode trazer mais eficiência para os seus processos, pode trazer uma redução de custo nas suas operações. É bem interessante notar que muitos enxergam a inteligência artificial generativa como uma ferramenta poderosa para gerar, por exemplo, novas conexões com seus consumidores, para atender melhor os seus consumidores, para buscar mais insights em dados que estão aí generalizados em todos os lugares e ser mais rápido que a concorrência para identificar mudanças que sejam necessários em produtos e serviços, no pós-atendimento. Enfim, essa capacidade da inteligência artificial generativa pode realmente trazer novos players para jogar em mercados que eles ainda não estavam, podem fazer com que o empresário acorde de manhã com um novo concorrente que não existia até ontem. Por quê? Porque ela traz uma potência muito forte de análise, de operação, de desenvolvimento de novas ideias, principalmente linkado ao que o consumidor deseja e como eu interajo com esse consumidor, como eu tenho ali uma proximidade. E ela é uma tecnologia que tem também o potencial de deixar a tecnologia mais humanizada. Existem hoje processos já sendo testados e até mesmo utilizados em que a interação máquina-humano não é mais aquela interação robotizada, aquela interação que de fato você sabe que está falando com uma máquina. Existem aí
tecnologias incríveis que humanizam esse relacionamento. Marcelo, aproveitando esse cenário, né, de guerra, de conflito, como é que, né, enfim, essa tensão lá no Oriente Médio pode impactar de alguma forma no mundo dos negócios e também para os CEOs dessas empresas? Os riscos geopolíticos já vinham aparecendo como uma preocupação, não só esses temas de Oriente Médio, mas também a questão China-Estados Unidos, e todo esse assunto e todo esse movimento de riscos geopolíticos, eles impactam nas perspectivas do CEO no que tange ao risco de cadeias de suprimento, né? E também inflação. A guerra Rússia-Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia causou ali um aumento significativo nos preços de energia e uma discussão muito forte de dependência de energia, mas também, por exemplo, as questões econômicas entre China e Estados Unidos, e também a pandemia demonstrou que as cadeias de suprimento precisam eventualmente ser revisadas, e há um movimento muito forte de realinhamento de cadeias de suprimentos. O que significa isso? Significa que se eu antes apostava todas as minhas fichas para produzir uma parte do meu processo em um país de baixo custo, agora passa a contar muito mais, além do custo, obviamente, a disponibilidade dos materiais, os prazos de entrega, porque se viu aí nos últimos anos muita quebra nas cadeias de suprimento. Então, as empresas globalmente começam a repensar e a realinhar essas cadeias de suprimento, visando ter menos impacto logístico, tentar segurar os preços, né, o tema da inflação, mas aí entra um componente muito interessante, que é o componente de sustentabilidade. Ao realinhar essas cadeias de suprimento, essas empresas também buscam locais que possam gerar um menor impacto ambiental. E a gente vê isso muito fortemente. E o Brasil é aí um grande candidato, pode se beneficiar muito desse realinhamento das cadeias de suprimento quando se olha a questão sustentável, por exemplo, de sustentabilidade. Marcelo, para a gente finalizar aqui rapidamente, a gente viu no final de semana um amplo ataque, né, do Irã a Israel especificamente, e o conflito, né, nesse recorte entre Irã e Israel, isso pode ter algum impacto na economia de Santa Catarina nos próximos meses, nas próximas semanas? Qual é a sua leitura neste momento, ou ainda é muito cedo para ter uma resposta para essa pergunta aí? Ainda é muito cedo para ter essa resposta. Realmente esse tema tem aí trazido muitas preocupações, escalado as preocupações desses CEOs, mas como eu havia comentado anteriormente, existe aí uma nova forma de repensar essas cadeias de suprimentos. Então, hoje, claramente está no radar de todos esses CEOs buscar alternativas rápidas caso os conflitos que podem acontecer e estão acontecendo, mas outros poderão acontecer, venham impactar essas cadeias de suprimento. Então, a ideia hoje, nesse realinhamento de cadeias de suprimento, é buscar alternativas. E aí eu acho, novamente, que se na última década tudo foi transferido para a China, a gente começa a ver essa cadeia sendo transferida para a Índia, para México e provavelmente Brasil também, principalmente quando se toca também o tema da sustentabilidade, porque aqui no Brasil e também em Santa Catarina nós temos energia alternativa abundante, e a nova fonte de recurso para o mundo que se avizinha com tanta tecnologia é a necessidade de uso intensivo de energia. E o Brasil e Santa Catarina estão bem posicionados em fornecer essa energia para o mundo de forma sustentável. Sócio e líder de mercados e clientes da PwC, Marcelo Tioff, nosso muito obrigado aí pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Marcos e Fernando. Um bom dia para vocês, bom dia para Florianópolis, para Joinville e toda Santa Catarina.